senhoras e senhores, que, de certa forma, estão preocupados com as variáveis do direito da pessoa idosa e que devem ter a ideia e a noção clara de, ao mesmo tempo, confiar, desconfiando. Entre todos os que estão aqui, nós encontramos aqueles que acreditam, mas que, por acreditar, não podem esperar milagres. Você que está aqui trabalha, e trabalha sem esperar que outros façam, e façam no lugar de vocês, no meu lugar. Porque, como já dizia o poeta, quem espera não faz acontecer. E, evidentemente, entre aqueles que estão aqui, nós encontramos voluntários e voluntárias, pessoas que não esperam, e que não esperam principalmente por uma ação do Estado, voluntários e voluntárias que provocam a sociedade e questionam, inclusive, a família. E é nesse sentido do questionamento que nós, mais uma vez, dizemos boa noite, paz e bem a você que acredita e que confia em dias melhores. Evidentemente que nós ouvimos manifestações anteriores aqui acerca do Brasil como um país de idosos, bem como as ações desenvolvidas pelo Ministério Público em torno da pessoa idosa. E o nosso tema é 15 anos do Estatuto do Idoso, avanços e deficiências. Portanto, a dialeticidade, ela envolve e envolverá reflexões provocativas acerca de avanços e deficiências do Estatuto do Idoso, justamente no ano comemorativo aos 15 anos da existência e aos 30 anos da vigente Constituição da República Federativa do Brasil, que, com certeza, todos ouviram muito mais elogios do que reflexões à transformação de uma sociedade melhor. Por isso, é o nosso sentido de provocar. E daí, você que está aqui, o que você acha entre os avanços e as deficiências da lei dos idosos? Qual a sua opinião a respeito? O que você acha? Reflitamos. E reflitamos, lembrando que nada é por acaso. E é nesse sentido de nada ser por acaso que hoje, 25 de outubro, é dia da realização de um seminário importante, a advocacia e o Estatuto do Idoso. Momento relevante e organizado pela OAB, com a participação do IASC, e que comemoramos nesse momento, e através dele, buscaremos uma vinculação temática específica. Hoje, 25 de outubro, é dia da democracia. Uma categoria inserida na Constituição e não conhecida e nem exercida plenamente pela população, mas recheada de discursos bonitos. Considerando o momento atual, qual é a relação do Estatuto do Idoso com a participação democrática da pessoa idosa, cuja pretensa incapacidade a afasta, inclusive, do processo decisório e de participação em momentos eleitorais, facultando-lhe o voto como se o idoso fosse dispensável à sociedade? É sempre o exemplo do afastamento da pessoa idosa. Inclusive, nesse momento da prolação de voto e no sentido de que realmente fica à mercê, porque idoso é dispensável. Reflitamos, quando se fala em democracia, nos discursos dos candidatos a diversos cargos, em qual você ouviu efetividade,
efetividade acerca de direitos da pessoa idosa? Você ouviu algum candidato mencionar o Estatuto do Idoso, que na verdade deveria ser Estatuto da Pessoa Idosa, em compromisso de execução ou qualificação do discurso na prática daqueles que se propõem a ganhar eleições? Pense um pouco a respeito. O que ouviu? Nas campanhas, pouco valor se dá, ou pouco valor dão, ao Estatuto do Idoso. E por quê? Porque isso é um reflexo dos variados discursos, mas um reflexo do descaso municipal, estadual e federal para com a pessoa idosa, apesar de determinados avanços. Em 15 anos, o Estatuto do Idoso, ele não serviu para embasar parte digna de uma campanha eleitoral. Então, qual é o valor dele no dia a dia das políticas públicas nesse Brasil e nas regiões em que habitamos? Pensemos um respeito, porque triste a nação que não aprende com os velhos e triste a nação cujas políticas públicas deixam a desejar. Porque, na ausência e no pouco caso, falsa é a democracia, que, afastando os velhos dos debates relevantes, se traveste de um arremedo para enganar aqueles acomodados. E como nós temos gente acomodada nesse Brasil. Mas hoje também, senhores e senhoras, é dia do sapateiro. Você sabe disso? É dia do sapateiro. Sim, sapateiro. Esse trabalhador que adota mãos ágeis em belos calçados. Todavia, integrantes da população, grande parte, os idosos, andam descalços. E aqui adotamos o sentido figurado. Sim, descalços. Velhos e velhas pisando em pedras, afundando-se nos labirintos da infeliz burocracia. População idosa com os pés em chagas e sentindo no corpo as dores dos descasos, das falsas promessas, transitando por ruas esburacadas, vivendo e tentando subir degraus entristecidos pelo esquecimento daqueles que, apesar da lei, não a cumprem, dificulta e utilizam a velhice como base promocional. Mesmo com a Constituição e o Estatuto, estamos descalços, sem forças. Somos velhos que, apesar dos pesares, imploram dignidade frente ao Estado, que se diz avançado e Estado democrático de direito. Que ilusão! E tem mais. Hoje, dia 25 de outubro, quando estamos reunidos na OAB Santa Catarina, vinculados com o Instituto dos Advogados de Santa Catarina, e com você que permaneceu aqui até agora, pensando sobre o direito da pessoa idosa, comemoramos também o Dia da Saúde Bucal. Sim, Dia da Saúde Bucal. Uma oportunidade para pensar e repensar a efetividade do direito à saúde da pessoa idosa. Talvez a maior conquista decorrente do Estatuto da Pessoa Idosa. E muito mais se considerada a judicialização da saúde em prol do idoso, através da advocacia, do Ministério Público e de segmentos provocativos. Porque se for esperar pelo Estado gestor, maiores os horrores causados aos velhos e às velhas do país, formado por ilusões e uma reconhecida mistanásia. Pense nos dentes,
Pense nos seus dentes. E pense nos dentes dos velhos que você conhece, para você imaginar a dentição da velhice nacional, no dia em que se comemora Dia da Saúde Bucal, e que não por acaso envolve aqui na OAB um sentido de eficiência e deficiência do Estatuto da Pessoa Idosa. Está pensando? E aí, nós ainda encontramos gestores e partes de sistema de justiça entendendo que dentista não é caso de saúde, porque para falar em saúde, nesse entendimento deles, precisa envolver médico. E médico não é dentista. Eita, entendimentos abertos, fechados e favoráveis sempre aos grandes. Você percebe a nossa ligação? E percebe que a ligação que nós estamos tentando fazer aqui, ela vincula, num sistema provocativo, a relação do Estatuto do Idoso nos seus avanços e nas suas deficiências? Sim ou não? Veja com outros olhos. Não tenhamos a cabeça feita e sempre os discursos de autoridade a favor de tudo e todos. Questionar, provocar, comparar faz bem, porque o discurso de uniformidade conformada, de elogios aos que cumprem o que são pagos para fazer, pode ser uma das causas do grande atraso nacional e da grande marginalização da população idosa. Então, hoje, quinta-feira, 25 de outubro, haja paciência, né? Mas ainda se comemora Dia da Construção Civil. Que bom, que bom. Para vincular a ausência de tetos qualificados aos idosos. Um Dia da Construção Civil para relembrar a luta das entidades que precisam se organizar, exigidas pelo Estado para se transformarem em casas dos idosos, daqueles idosos que perderam suas casas, e muitas vezes para filhos e parentes ingratos, daqueles idosos abandonados, silenciados em suas necessidades. Dia da Construção Civil para vincular aquele idoso ou aqueles idosos que lutaram a vida inteira e não tiveram como adquirir uma casa ou como manter-se na casa. Mas é também um momento para refletirmos sobre a construção das casas que fazemos, e quando fazemos casas, fazemos no auge das nossas forças, com pressa, com agonias, esquecendo que um dia teremos de viver como velhos nela. E somente aí constataremos que não a planejamos para a nossa velhice. E aí teremos dificuldades para andar de bengala, cadeira de roda, escorregaremos no brilhante porcelanato e tantas outras variáveis. O que isso tem a ver com Estatuto da Pessoa Idosa, avanços e deficiências? Tudo. Porque esse discurso ele teria que permear o dia a dia das famílias, nas escolas, no trabalho, nas ações. E assim, senhores e senhoras, finalmente, hoje ainda é o dia da temperança. Lembra-se da temperança? O que é temperança? Temperança é uma das virtudes caracterizada pelo domínio de si e pela moderação dos desejos. Meu Deus, algo aplicável a nós idosos, que em jornada final e no caminho da jornada, em muitos momentos, precisamos nos controlar, nos submeter, nos sujeitar, nos humilhar.
Porque mesmo existindo uma Constituição e um Estatuto, entre aspas, um amontoado de papel a ser decifrado e um discurso de poder, nossos idosos, ainda aqueles que, porventura, se mantêm desejos, precisam escondê-los, reduzi-los por carência financeira, entraves físicos e psicológicos, pressão familiar, omissão de autoridades. Se o Estatuto avançou, e foi demonstrado anteriormente que avançou, ele avançou, e avançou inclusive para gerar a discussão presente. Portanto, porém, contudo, na transformação do novo para o sempre, a deficiência dele, ela é maior do que as vantagens. E por que isso? Porque não podemos pensar no idoso apenas carente de fralda geriátrica ou de certas músicas em grupo de idosos que só o aceita o velho enquanto ele anda e dança. O Estatuto é deficiente porque ele não se efetiva. O Estatuto é deficiente porque ele não executa, porque ele se acomoda e porque ele se alegra com pouco, porque nós somos uma comunidade acostumada a nos alegrar com pouco. Um estatuto que se acha o máximo quando sua autoridade é questionada em um país cuja Constituição é interpretada conforme o jogo de poder passageiro. Imagina o estatuto. A deficiência, senhores e senhoras, aparece quando em momento eleitoral, e por oportuno é o exemplo, não se ouviu quem fará efetivamente a inserção educacional da pessoa idosa. Não a simples colocação dela num amontoado de sala de informática, mas o ingresso em cursos profissionalizantes, o acesso universitário. Ou o velho não precisa ter curso superior, ou um segundo ou um terceiro curso superior, ou oportunidades para novas opções? E o mercado de trabalho da pessoa idosa? O lazer, a cultura, a dignidade do ócio. Em qual momento ouvimos propostas concretas, nos vários níveis, para fazer acontecer as unidades geriátricas de referência contidas no Estatuto? Um Estatuto, ele é positivo, e positivo com amplo conteúdo, mas limitado por injunções e práticas que afastam e escondem os idosos do meio social. E a saúde? 75% dos idosos no Brasil dependem do SUS. 70% deles possuem doença crônica. Qual é o discurso para evitar os crimes cometidos pelo próprio Estado e as famílias, com os velhos e velhas morrendo à míngua em filas intermináveis, seja em hospitais, setores de justiça, nas omissões pessoais e do Estado, que, a bem da verdade, não precisaria de lei para honrar qualquer criatura humana na sua essência? Precisa de lei para falar de dignidade da pessoa humana? E daí, então, vem o exemplo. Haja temperança para a população idosa. Pense na temperança, porque haja renúncia, domínio de si, e que, infelizmente, ao ter que dominar-se a si totalmente, aquele idoso acaba sendo violentado e transforma-se em si numa triste violência. E aí, mais uma vez, e finalizando, temperança significa ter moderação, equilíbrio e parcimônia em suas atitudes. E hoje, como dia da temperança, vem a calhar, porque, infelizmente, e nos conjuntos propostos anteriormente, e em parte do que falamos, apesar de todo o conjunto legislativo, nós encontramos idosos, perdendo-se no avançar dos dias
submetido, inclusive quando ele perde a força das suas atitudes positivas, porque, apesar da lei, pouco ou aquilo que se faz não é feito na plenitude. E, de outro lado, a grande avanço e a possibilidade do idoso crescer não é em si a lei, nem tampouco o estatuto, apesar do sistema vigente, e nem da Constituição. Por quê? Porque na efetividade de um direito da pessoa idosa, e, sobretudo, para fazer valer os avanços e as deficiências do estatuto, é claro que precisamos de mais ética nas relações com idosos. Ética do Estado insensível e de agentes burocratizados e encastelados. Ética dos familiares desamorosos e preocupados com o materialismo. Éticos daquele que falta para aqueles familiares que precisam saber que quem ama, cuida. Quem ama, cuida. Quem não cuida, perde. Precisamos de uma ética na sociedade competitiva, iludida, e que, apesar das leis, se acha moderníssima e que, necessariamente, nós não podemos ser reféns do Estado. O direito da pessoa idosa, mais do que a lei, ele depende daquilo que falamos no início da manifestação, de mudança comportamental, do cumprimento de deveres, da prática amorosa, de situações que, infelizmente, o Estado, o Estatuto do Idoso, não podem fazer cumprir. Um estatuto que, se nós vivêssemos na ideia de viver honestamente, não causar mal a ninguém e dar a cada um o que é seu, seria um estatuto dispensado. Seria um estatuto desnecessário, principalmente se Estado, família e sociedade simplesmente cumprissem seus deveres. A análise de estatuto da pessoa idosa, no tocante às suas vantagens e deficiências, reside nesse sentido. Nós precisamos de uma efetividade. E a efetividade ela está muito mais naquele comportamento que eu devo ter como cidadão, como pai, como irmão, como filho, como envelhecente, que é cumprir com os meus deveres de filho, de pai, de agente de Estado, e não ficar sempre tão somente falando e exigindo direito. Quando o país fala em muitos direitos e não cumpre com os seus deveres, nós permanecemos sempre o quê? Reféns de algo que nos coloca como vítimas do próprio sistema. Finalizo, agradeço a oportunidade e sempre fazemos aquilo que, de certa forma, aprendemos com o sempre professor César Luiz Pazzo. O sentido acadêmico, ele tem o sentido de uma reflexão, e uma reflexão que muitas vezes, por mais que possa parecer dura, ela é também aquela linha que trabalhava o professor Oswaldo Ferreira de Mello na sua política jurídica. Todos nós aqui precisamos efetivamente refletir e questionar na utopia do possível. E você precisa, por si só, na linha da política jurídica, questionar o código. Perceba e perceba, ele é útil, ele é justo, ele é necessário, ele é útil, ele é justo, ele é necessário. O seu coração responde, e do seu coração continue a lutar pelo fortalecimento do direito da pessoa idosa. Boa noite, paz e bem a todos.